Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixai ela fazer isto em vista do dia da minha sepultura. No dia de ontem, nós fizemos memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde a multidão o aclamava como Messias e Rei de Israel. Nós vemos toda a euforia daquele povo, porque ali era um reconhecimento do Messias tão esperado. Então, nesse gesto desse povo, era como que eles se reconhecessem Jesus como Rei de Israel, e havia toda uma expectativa. Hoje, no Evangelho, nós vemos Jesus 6 dias antes da Páscoa. Com certeza ali ele estava cansado por causa de todas as obras que ele realizou. E ali ele está na casa de seus amigos, na cidade de Betânia. E ali ele sabia que ele sempre teria um lugar para o seu descanso, para o seu repouso, porque ali estavam os seus amigos. E essa família que sempre o acolhia era a família de Lázaro e suas 2 irmãs. Ou seja, Betânia é a casa dos amigos de Jesus. É o local onde ele muitas vezes parou, descansou, mas hoje no Evangelho nos mostra uma cena onde eles estavam jantando, logo após o fato de Jesus ter ressuscitado Lázaro. Então, Lázaro é o chefe dessa família. Ele tinha sido
tinha acabado de ressuscitar dos mortos, e esse jantar era como que se fosse vamos dizer, um jantar de gratidão, porque era a única maneira daquela família agradecer o gesto de Jesus, onde Jesus devolveu a vida ao seu amigo. Então essa refeição, ela acontece, ou seja, ela se dá após a ressurreição de Lázaro. Esta refeição é um gesto de gratidão. Foi a única forma que aquela família simples encontrou para agradecer o seu amigo pelo gesto que ele fez. Mas nós, ao longo do Evangelho, nós vamos percebendo que o gesto de agradecimento, o gesto não para somente no jantar. Vai muito mais além. Quando Maria, em um gesto de gratidão, ela pega o seu melhor perfume, que era um perfume muito caro, e unge os pés do Mestre. Além dela banhar os pés de Jesus com aquele perfume, ela usa os seus cabelos para enxugar. João, ele dá ênfase ainda, ele diz que toda a casa ficou perfumada. Com esse gesto de Maria, nós podemos perceber a generosidade desta mulher, após ter feito essa experiência profunda com o Mestre. Um gesto de generosidade, onde ela deseja manifestar o seu agradecimento de uma forma mais concreta e profunda, pelo fato de Jesus ter devolvido a vida de seu irmão. Mas também vamos perceber que Judas, que estava presente ali naquele momento, ele foi capaz de calcular até mesmo o valor exato daquele perfume. Enquanto o autor do Evangelho, João, nos diz que é um perfume caro, Judas, ele faz o cálculo ali naquele momento e traz o valor exato daquele perfume. Em vez de, junto com Maria, louvar, agradecer, em vez dele acolher e perceber o gesto de generosidade e gratidão de Maria, ele acaba fazendo uma crítica. Por que não vender este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Mas João, o autor do Evangelho, vem nos dizer, e logo ele deixa claro a intenção de Judas, que não era realmente dar aos pobres. Judas era aquele que cuidava da sacola de moedas e ele roubava daquilo que era depositado. São João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, no número 47, ele faz a seguinte reflexão sobre esse evangelho. Mas Jesus faz uma avaliação muito diferente, sem nada tirar ao dever da caridade, para com os necessitados, aos quais os discípulos sempre se hão de dedicar. Pobre sempre tereis convosco. Ele pensa no momento já próximo de sua morte e sepultura, considerando a unção que lhe foi feita como uma antecipação daquelas honras de que continuará a ser digno a seu corpo mesmo depois da morte, porque indissoluvelmente ligado ao mistério da sua pessoa.
São João Paulo II nos ajuda a entender que quando Jesus diz aos seus discípulos que pobres sempre tereis, ali ele não está dizendo deixa de lado a caridade, não. Mas por causa da situação daquele momento, porque estava aproximando a sua morte, ele faz essa reflexão e nos leva a compreender que após a sua morte, todos nós, discípulos, somos chamados a olhar para a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. O gesto de Maria, ele foi superior a todas as maldades. Foi superior até mesmo àquela crítica de Judas. Esse gesto de Maria comoveu o coração de Jesus, porque ele sabia que estava aproximando a hora da sua paixão. E Maria, sem saber, teve uma atitude profética, uma atitude que é própria daqueles que amam verdadeiramente sem esperar algo em troca. E somente o amor é capaz de gestos tão nobres e profundos como o de Maria. Muitas vezes nós, como Judas, apegados aos bens materiais, aos bens passageiros, com interesses mesquinhos ou muitas vezes de forma egoísta, da mesma forma nós criticamos: por que não dar esse dinheiro aos pobres? E assim como Jesus, nós não conseguimos perceber o tamanho do amor e o tamanho do desprendimento de Maria. Que deposita tudo aos pés de Jesus. Muitas vezes nós não conseguimos compreender que ao se jogar aos pés de Jesus e ali depositar aquele perfume, ela coloca-se por inteira, ela se doa por inteiro. Portanto, é este gesto que nós devemos também buscar, a partir do nosso encontro com Cristo, nos colocarmos à sua disposição. Portanto, a liturgia da palavra de hoje nos conduz à reflexão central desta semana, que é a doação de vida do servo de Deus. A doação de vida que todos aqueles que servem são chamados a viver. O caminho do Calvário se aproxima, mas também, sobretudo, aproxima-se também a ressurreição, que é o ápice da nossa fé, que é o ponto central da nossa fé. Para encerrar, nós podemos resumir esses dias que nós estamos celebrando com as palavras do prefácio da Paixão número 2. Já se aproximam os dias de sua paixão, e ressurreição gloriosa, pelos quais é vencida a soberba do antigo inimigo e se faz memória do sacramento da nossa redenção. Então busquemos viver com intensidade esses dias, fazendo memória de todo o mistério pascal que Cristo viveu, que nos deu a graça da nossa salvação e a graça da nossa libertação. Assim como nesses dias de Quaresma nós fomos vivendo, trilhando esse caminho de conversão,
de uma forma mais concreta, busquemos fazer um exame de consciência segundo os nossos atos, segundo as nossas obras, e busquemos viver intensamente o que nós estamos celebrando. Busquemos verdadeiramente a nossa conversão e deixemos de lado toda a soberba, todo o egoísmo e todo o apego todo o apego material que muitas vezes nos afasta de Deus e dos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!